Tudo começou numa quinta-feira à noite, quando minha sogra ligou quase sussurrando e disse que a água quente tinha sumido em casa e que à noite ela ficaria sozinha. Na hora eu entendi. O problema não era só a torneira. Na voz dela, normalmente um pouco cansada, havia algo diferente hoje. Uma pausa entre as palavras, um suspiro preso. Ela disse que já tinha ligado para o serviço de manutenção, mas lá só abriram os braços. O técnico só vem amanhã. Falou isso num tom que parecia dizer: amanhã dá para adiar a torneira, mas a solidão de uma noite inteira não. Eu estava na cozinha da minha casa. A xícara de chá esfriava na mesa. Minha esposa corria de um lado para o outro, arrumando a bolsa. Ela estava na 3ª semana seguida de plantões noturnos na clínica. Se quiser, eu posso passar aí. Falei, eu mesmo surpreso com a rapidez com que as palavras saíram. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu quase podia vê-la do outro lado da linha, olhando para a janela escura, segurando o telefone com as 2 mãos. Depois, respondeu baixinho: se não for incômodo, vem à noite depois das 9. Aí já não vai ter ninguém. A palavra ninguém soou diferente, como se tivesse sido dita em negrito. Senti um calor, ou seria frio, subir pela sala. Não consegui distinguir. Sempre tratei minha sogra bem, sem piada, daqueles raros casos em que as histórias de sogra não se aplicam. Ela era uma mulher cuidada, arrumada, a quem os 60 anos só apareciam no RG e na fila do posto de saúde. Em casa usava um hobby macio, cabelo preso num coque perfeito, dedos finos sempre ocupados, ora fazendo tortas, ora cuidando de flores, ora costurando alguma coisa. Morávamos separados da minha esposa, mas perto. Ela nunca se metia na nossa vida. Pelo contrário, parecia ter medo de perturbar nosso frágil mundo de adultos com uma palavra a mais. Talvez por isso a gente se desse tão bem. Cheguei lá quando já estava completamente escuro. O corredor do prédio cheirava como sempre. Linóleo velho e algo frito vindo do 3º andar. Subi, toquei a campainha. A porta abriu quase na hora, como se ela estivesse esperando atrás dela. Estava de hobby caseiro, o claro de sempre. O cabelo preso, mas alguns fios soltos caíam suavemente sobre a bochecha. De repente, notei como aquele visual meio desarrumado lhe caía bem. Não era festivo, era vivo, caseiro. Ela sorriu, viu a caixa de ferramentas na minha mão e balançou a cabeça. Aí está meu salvador. Entra. Entrei na casa conhecida, onde tudo estava no lugar de sempre. As mesmas cortinas, a mesma luz suave do abajur no canto da sala, o cheiro de assado misturado com algo dela. Quente, um pouco de baunilha. A torneira, disse ela. A água quente sumiu desde de manhã, fria que nem água de poço. Ajoelhei, olhei debaixo da pia. Em algum lugar gorgolejava, pingava. As mãos já sabiam o que fazer. Fechar o registro, desparafusar, inspecionar. Consertar é rotina, mas a atmosfera... Ela não foi para a sala como costumava fazer antes. Ficou na cozinha. Sentou à mesa, apoiou o rosto na mão e ficou olhando enquanto eu mexia debaixo da pia. Aquele olhar se sentia quase fisicamente, mesmo ela estando em silêncio. A conversa começou com coisas banais. Perguntou se eu estava cansado do trabalho, como minha esposa, se tinha muitas mudanças, como eu estava me sentindo. Eu respondia e percebia que prestava mais atenção na entonação do que no conteúdo. Havia ali algo parecido com cuidado, mas hoje esse cuidado parecia mais profundo que o normal. Em certo momento saí debaixo da pia, me levantei. Nossos olhares se cruzaram. Ela desviou na mesma hora, como quem foi pega fazendo algo proibido, e se levantou rápido. Quer chá? Acabei de fazer um bolo de maçã. O bolo de maçã era a marca registrada dela. Brincávamos que devia ter um RG só para ele. Assenti e notei como, ao passar por mim, ela segurou o hobby no peito um pouco mais forte que o normal. Ou será que imaginei? Eu ainda mexia nas tubulações quando ouvi ela se mexendo atrás de mim. Chaleira, xícaras, pratos, sons domésticos. Mas naquela noite eles soavam mais suaves, abafados, como fundo para algo que ainda não tinha sido dito.
Quando terminei quase tudo, ela me chamou. Deixa por enquanto, termina depois. O bolo vai esfriar. Sentei na frente dela. Ela colocou na minha frente uma xícara grande de chá e uma fatia generosa de bolo. Sentou um pouco na diagonal. Não exatamente em frente, mas de lado para me ver sem encarar diretamente. Percebi o gesto. Falamos da minha esposa, a filha dela, como ela estava cansada, como raramente aparecia na casa da mãe, sempre no trabalho. Falamos de como o tempo passa rápido, de como de repente a gente percebe que já não tem 30 anos. Ela deu uma risadinha. Às vezes olho no espelho e penso, cadê eu? 60 anos na alma, nem terminei de falar. Perguntei, como assim na alma? Ela ficou em silêncio, tomou um gole de chá e respondeu. Na alma, às vezes é muito barulhento, às vezes é muito quieto. O muito quieto soou de um jeito que me fez olhar para ela com mais atenção. Ela não parecia infeliz nem abandonada, mas naquela noite silenciosa, naquela casa vazia, nos olhos um pouco cansados dela, estava aquela solidão muda que não grita, mas ecoa no peito. E nesse eco passou a primeira faísca, perigosa e quente, não entre genro e sogra, mas entre homem e mulher, que há muito tinham esquecido que ainda eram homem e mulher. Tentei afastar o pensamento e voltei ao concerto. Mas a noite já tinha tomado outro rumo. A água quente, claro, eu não consegui ligar. Isso não dependia de mim. Mas o problema da torneira encontrei. Mangueira vazando, vedação velha, mais algumas coisinhas. Fiquei 1 hora mexendo debaixo da pia. E ela ficou o tempo todo por perto. Não ficava em cima, não se atrapalhava, simplesmente estava. Falávamos de coisas simples. Ela lembrou como eu estava perdido na primeira vez que fui à casa deles, quando ainda estava conhecendo a família. Riu de como confundi ela com a vizinha. As duas de hobby, as duas com bolo, e as duas resolveram sair para o corredor exatamente na mesma hora. Naquele momento pensei, esse genro vai bagunçar tudo, disse ela rindo. Foi só nervosismo. Sorri. Nessas lembranças havia um calor, um sentimento quase doméstico, como se estivéssemos folheando um álbum de família que só nós dois compartilhávamos. Quando terminei, já passava das 11. Lá fora estava escuro. Na casa só acesa a luz da cozinha e o abajur da sala, criando penumbras no corredor. Aquele meio escuro tornava o espaço menor, mais íntimo. Ela me agradeceu como se eu tivesse feito um milagre. Repetiu várias vezes. Quem mais viria à noite para mim? Todo mundo tem suas coisas. Obrigada. Desconversei, mas por dentro foi bom. Era sincero. Principalmente num momento em que em casa eu e minha esposa vivíamos cada vez mais como vizinhos de plantão. Ela nos plantões noturnos, eu de dia no trabalho. Nos cruzávamos na cozinha entre o sono dela e minha saída. Ela perguntou com cuidado se minha esposa não ia brigar por eu ter ficado tanto tempo lá. Respondi com sinceridade. Ela nem vai saber, agora deve estar na ronda. Tem os pacientes dela, o mundo dela. A sogra assentiu e de repente disse uma frase que ficou pairando entre nós. Sabe, às vezes parece que quanto mais velho a gente fica, menos alguém percebe que a gente simplesmente existe. Disse isso como quem comenta o tempo, mas as mãos tremiam só um pouquinho. Eu vi. Não soube o que responder, só escutei. E ela continuou baixinho, sem reclamar, sem pedir pena, apenas constatando. Os jovens têm trabalho, uns têm família própria, outros têm celular, e nós temos receitas, posto de saúde e notícias na televisão. Sorriu. Ainda bem que você às vezes aparece, mesmo que seja para consertar torneira. Nós dois rimos, mas o riso era suave, com outra nota. Naquela noite ela começou a compartilhar coisas que nunca tinha dito antes. Falou de como foi difícil criar a filha sozinha, do medo de errar, do sonho de que a filha tivesse uma família certa, e de como, graças a Deus, aquele rapaz atrapalhado que apareceu acabou sendo um bom marido. Disse, às vezes eu tenho inveja de vocês, jovens, bonitos, com tudo pela frente. Vão brigar, vão fazer as pazes, vão criar filhos, isso é tudo vivo. Eu me peguei querendo dizer algo que a confortasse, que mostrasse que ela mesma ainda tinha muita vida,
mas em vez disso, só saiu. A senhora também é bonita. Foi quase sem querer. Logo emendei, para sua idade, mas percebi que só estraguei. Ela deu um leve sorriso, desviou o olhar como se olhasse migalhas na mesa. Sabe, disse baixinho, às vezes a gente quer ser simplesmente bonita, sempre a sua idade. E outra pausa. Naquela pausa não havia pedido nem indireta, era só a confissão de uma mulher que há muitos anos se acostumou a ficar em segundo plano. Pela primeira vez, eu a vi não como mãe da minha esposa, mas como pessoa separada, com sua vida, sua solidão à noite, seus espelhos onde olhava sozinha. Essa descoberta tornava nossa proximidade diferente, ainda não íntima, ainda não, mas mais pessoal do que o normal entre genro e sogra. Fui embora naquela noite demoradamente. Não conseguíamos encerrar a conversa. Ora ela lembrava histórias engraçadas da família, ora perguntava do meu trabalho, ora de repente queria saber o que eu sentia pela minha vida aos 35. Tentei explicar. Parece que tem tudo, mas parece que falta alguma coisa. Às vezes, voltando para um apartamento vazio à noite, sinto inveja de quem tem luz acesa em casa e alguém esperando. E você não tem quem espere? Dei de ombros. Minha esposa chega tarde. Às vezes nem nos vemos. É como trem de plantão. Um sai, o outro entra. Ela assentiu e disse muito simplesmente: Está vendo? Nós dois temos algo em comum. Eu aqui, você lá. E o silêncio é o mesmo para os dois. Aquela frase ou aqueceu ou assustou. Era verdade. Saí para a noite e o ar frio do corredor pareceu estranhamente revigorante. Na cabeça ecoava o dela. Às vezes, a gente quer ser simplesmente bonita. E por dentro ficou uma mistura de inquietação e uma luz estranha. Depois daquela noite, as coisas começaram a acontecer com mais frequência, quase sozinhas. Primeiro, ela ligou 2 dias depois para perguntar como estava minha esposa, se não estava se sobrecarregando. Depois pediu ajuda para mudar um móvel de lugar. O armário velho, tinha medo de não aguentar sozinha. Depois só para contar uma novidade. A neta da vizinha nasceu, viu que coisinha pequena. Eu não via aquilo como invasão. Era mais como alguém tentando não deixar o silêncio engoli-lo inteiro. E toda vez que ia até lá, eu dizia para mim mesmo, estou só ajudando. Era verdade. Mas nesses só ajudando, foi se acumulando aquele quase. Uma das noites ficou marcada. Chovia. Aquela chuva fina e chata de outono que deixa a cidade lavada até os ossos. Minha esposa estava no plantão noturno, casa vazia, televisão murmurando. Eu andava de um lado para o outro, e então o telefone tocou. A sogra disse que a lâmpada do corredor tinha queimado e ela tinha medo de subir na banqueta. A voz saiu culpada. Eu chamaria os vizinhos, mas lá está barulhento. Acho que eles nem estão em casa. Se for incômodo, eu deixo para lá. Eu disse que ia agora mesmo e percebi como nós dois escondíamos os verdadeiros motivos atrás de lâmpadas e banquetas. Quando entrei, só a luz da cozinha estava acesa. O corredor realmente estava escuro. Ela me recebeu com o mesmo hobby, mas o cabelo estava solto. Um pouco úmido, provavelmente tinha lavado a cabeça há pouco. Na cozinha, a chaleira fervia, cheirava a ervas. Enquanto eu trocava a lâmpada, ela ficou parada na porta do corredor, segurando uma xícara. A luz da cozinha caía sobre os ombros dela, deixando-os um pouco mais arredondados, mais suaves. A sombra da silhueta dela se projetava na parede, e por algum motivo foi exatamente essa sombra que eu guardei melhor. A lâmpada acendeu, o corredor se encheu de luz amarela. Ela elogiou minhas mãos de ouro. Fiz uma reverência brincalhona. Parecia tudo como sempre. Mas quando voltamos para a cozinha, entre nós já não havia só a lâmpada. Ela serviu chá. Sentei no meu lugar de costume. Ela sentou de lado, um pouco mais perto que o normal. A conversa começou com bobagens, até que em certo momento virou para onde nós dois tínhamos medo de ir. Ela lembrou como fazia tempo que não ia ao teatro, como gostava de se arrumar antes, colocar brincos, salto, e de repente perguntou: E você ainda repara nas mulheres por aí?
Não como genro, não como parente, como homem. A pergunta saiu natural, mas por dentro tudo se contraiu. Cocei a nuca tentando brincar. Disse que no trabalho só tinha colegas de jaleco e máscara. Eu trabalhava na clínica, mas como técnico de equipamentos. Em casa, minha esposa estava sempre cansada e reparar não chegava aos olhos. Ela sorriu, mas o sorriso tinha um toque de tristeza. Sabe, disse ela, às vezes basta um olhar para entender que você ainda é visto por alguém. Não como paciente, não como mãe de alguém, só como mulher. Senti algo responder dentro de mim com as palavras dela, porque eu mesmo vinha percebendo que ninguém me via mais como homem, como se eu também tivesse me dissolvido nas funções. Genro, marido, técnico de equipamentos. Tudo certo, tudo correto, mas lá no fundo ainda morava aquele menino do corredor que um dia confundiu duas mulheres saindo com bolo. Olhei para ela. Estava sentada na frente, segurando a xícara com as duas mãos. O rosto iluminado pela luz suave da lâmpada, ruguinhas ao redor dos olhos. Não sinal de velhice, mas traços de sorrisos e preocupações. Me peguei pensando que gostava muito de olhar para ela. Entre nós caiu uma pausa, aquela em que o quase fica quase palpável. Ela de repente disse: sabe, às vezes penso, se a gente tivesse se conhecido em outra idade, em outro lugar. Não terminou. Desviou o olhar. Nesse momento, o celular dela apitou em algum lugar do corredor. Ela se levantou rápido, como quem foge das próprias palavras, e foi procurar. Fiquei sozinho na cozinha, com a xícara e o pensamento em outra idade, em outro lugar. O telefone apitou de novo. Era minha esposa. Como você está? Tudo bem? Escreveu. E eu, sentado na cozinha da mãe dela, com chá quente e dedos pegajosos de bolo, de repente senti com força em que gelo fino estávamos pisando. Quando ela voltou, a conversa não voltou para lá. Ela contou que a vizinha estava brigando de novo com o marido, que o açúcar tinha subido no mercado, que a novela na televisão estava caindo de nível. Fingimos que nada tinha acontecido, mas eu via como ela, às vezes, lançava um olhar rápido para mim, como um clique de interruptor, e logo desviava. Quando fui embora, nós dois chegamos à porta ao mesmo tempo. Eu vestia o casaco, ela segurava o molho de chaves e ia descer para jogar o lixo. O corredor era estreito e em certo momento ficamos perto demais. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro do shampoo dela e o calor que vinha da pele. Ela ergueu os olhos e naquele olhar, por um segundo, não havia nem mãe da minha esposa, nem sogra, nem parente. Só uma mulher parada perto demais de um homem. Esse segundo se esticou. Nós dois precisávamos dar um passo atrás, dizer alguma coisa, brincar, mas ficamos parados. Foi aquele momento quase. Não lembro mais o que interrompeu. Talvez o interfone, talvez alguém batendo a porta no andar de baixo, talvez o tic-tac alto demais do relógio na sala. Mas a linha esticou até o limite e não arrebentou. Nós dois recuamos ao mesmo tempo. Ela foi a primeira a se recompor, sorriu já no modo familiar. Vai, genro, vai pegar friagem sem cachecol. Eu dei uma risadinha, brinquei que homem não sente frio. Mas ao sair, peguei o olhar dela mais uma vez. Nele havia de tudo. Gratidão por eu não ter dado aquele passo à frente e um leve, silencioso pesar e compreensão. Em casa fiquei muito tempo debaixo do chuveiro. A água quente caía e na minha frente ficava a cozinha da sogra, a luz suave dela e aqueles segundos no corredor estreito que poderiam ter mudado tudo. Depois daquela noite, comecei a ir menos à casa dela, de propósito. Dizia que estava ocupado, concerto na clínica, cansaço. Ela não se magoava, pelo menos não dava a entender. Dizia que entendia. Você é jovem, tem sua vida. Mas na voz dela apareceu algo que eu não podia deixar de ouvir. Uma leveza quase imperceptível. Minha esposa continuava no ritmo dela. Certa noite, enquanto arrumava a bolsa para mais um plantão noturno, ela disse de repente: "Você não vê minha mãe há tempo." Ela fala que você quase não aparece. Fica perguntando se você brigou com ela. Eu hesitei. O que dizer? Tenho medo dos meus próprios pensamentos na cozinha dela. Em vez disso, dei de ombros. Estou soterrado de trabalho. Passo lá qualquer dia desses. Ela assentiu, sem aprofundar.
Na cabeça dela estavam os pacientes, os horários, e nessa desatenção dela com a mãe e comigo havia algo simbólico. Naquele dia, tudo se resolveu sozinho. De novo por causa da água. Dessa vez estourou na nossa casa. À noite, bem antes de minha esposa sair para o plantão, o mangueira flexível da banheira arrebentou. A água jorrou como fonte. Fechei o registro geral, mas parte do apartamento já estava encharcada. Minha esposa corria, xingava, juntava água com panos. No final, depois de brigar com o porteiro, mesmo assim saiu para o plantão noturno, me deixando no meio de toalhas molhadas e baldes. Liguei para a sogra, não pedindo ajuda, só por hábito de contar. Ela ouviu calmamente e disse: "Pega suas coisas e vem dormir aqui. O que você vai fazer na umidade? Amanhã você resolve." Eu comecei a protestar, mas ela cortou. "Eu estou sozinha mesmo. Aqui está seco, quente e tem roupa de cama limpa. Não discute." Não achei argumentos. Peguei algumas roupas, escova de dentes e fui. No caminho pensei, talvez seja um sinal para colocarmos tudo em pratos limpos de uma vez. A casa dela me recebeu com o calor de sempre. Ela já tinha arrumado o sofá-cama no quarto, colocado a chaleira na cozinha. Agia como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Você dorme aqui e pronto." Sentamos na cozinha como sempre. Chá, uma salada leve, bolo feito na hora. A conversa começou trivial, mas eu sentia que acima de nós pairava aquele não dito que já não dava mais para ignorar. Ela foi a primeira a tocar no assunto. "Eu queria te falar uma coisa", disse, afastando a saladeira. A voz estava calma, mas as mãos a entregaram. Dobrava o guardanapo em quadrado perfeito, depois em triângulo, depois abria de novo. "Você não começou a vir menos aqui à toa, né?" Suspirei. Entendi que não dava mais para adiar. Ou falamos agora, ou aquilo vai estourar depois. Pior que mangueira na minha banheira. Tive medo. Falei com sinceridade. Ela ergueu os olhos, surpresa. "Medo de quê?" Olhei para minhas mãos sobre a mesa, sem coragem de levantar o olhar. "Medo de começar a pensar em você não só como sogra." O silêncio caiu pesado, mas não destruidor. Ela não se levantou, não se revoltou. Só ficou sentada. Continuei, antes que perdesse a coragem. "Naqueles fins de tarde, quando eu vinha aqui, ficava bem demais com você. Calmo demais. Eu me pegava esperando suas ligações, sentindo que era mais fácil aqui do que em casa, onde minha esposa está sempre cansada, ocupada. E isso é errado, eu sei disso. Por isso comecei a vir menos." Levantei os olhos finalmente. Ela me olhava não como sogra olhando o genro que errou, mas como mulher olhando o homem que finalmente falou a verdade. No olhar dela não havia julgamento nem surpresa, havia reconhecimento. Ela suspirou baixinho. Eu achava que era só comigo. Achava que eu tinha enlouquecido na minha idade, que de repente estava bem demais perto de você, bem demais como mulher, não como mãe, e me repreendia muito por isso. Sorriu cansada. "Parece que nós dois somos um pouco humanos." Essas palavras soaram como libertação. Não justificativa, não permissão, só fato. Sim, nós dois estamos vivos. Sim, nós dois sentimos solidão. Sim, perto um do outro encontramos um calor que parecia perdido. Em certo momento, os dedos dela pousaram na mesa bem perto dos meus. Não pegou minha mão. Não se aproximou. Só colocou a palma ali, de modo que se eu quisesse podia tocar. Foi um quase gesto, um quase toque, e ao mesmo tempo a primeira fronteira honesta. "Sabe", disse ela baixinho, "há muito tempo parei de me sentir mulher no olhar de alguém. Mãe? Sim. Paciente? Sim. Maria Ivanovna do 5º andar? Sim. Mas mulher? Não. E de repente você começou a me olhar de outro jeito. Eu senti isso e fiquei com medo. E feliz ao mesmo tempo. É assustador admitir uma coisa dessas aos 60. É assustador aos 35 também, respondi. Ficamos assim alguns segundos sem nos mexer, depois ela tirou a mão com cuidado. "Precisamos ser mais inteligentes", disse ela, agora suave, mas firme. "Eu sinto muito carinho por você. Talvez em outras circunstâncias..." Suspirou.
mas nós temos sua esposa, minha filha e nossa consciência. Não eram palavras grandiosas, eram o tipo de coisa que depois não deixa a gente dormir à noite. Assenti. Cada argumento dela já ecoava na minha cabeça há muito tempo, mas saindo da boca dela soavam especialmente claros. Não quero que você pare de vir, disse ela, mas também não quero viver como se estivéssemos brincando de um jogo secreto.